Salmos de número 74, por favor. Salmos de número 74. Enquanto os irmãos encontram o texto, eu quero agradecer a Deus por esta maravilhosa oportunidade de mais uma vez falar a palavra de Deus. Deus abençoe o pastor Alailson pela confiança. E eu quero, de forma bem sucinta, falar aquilo que Deus colocou no meu coração a partir da percepção deste Salmo 74. Vamos estar lendo apenas o primeiro versículo. São 23 versículos, mas no decorrer da exposição a gente vai abordando os outros textos. Apenas o primeiro versículo diz assim: Ó Deus, por que nos rejeitastes para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Ó Deus, por que rejeitastes para sempre? Em outras versões diz: ó Deus, por que tarda o socorro? Fale conosco, Senhor, maravilhosamente, graciosamente e poderosamente. Abra os nossos corações para que recebamos a Tua palavra e o nosso entendimento para compreendermos. Nos dê fé para crermos nela, Senhor. E eu te peço que o Senhor trabalhe em nós, por nós e através de nós, e que possamos sair daqui, deste lugar, nesta noite, melhores do que entramos, para a glória do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Queria estar sentados, meus irmãos. Há uns 3 dias atrás, eu pensando sobre o que falar nesta noite de domingo, Deus aqueceu meu coração com este maravilhoso salmo, Salmo 74. Que você vai ver abaixo do título que está em negrito na sua Bíblia, afirmando que este salmo pertence ou foi escrito por Asaf. O Asaf que escreveu o 73, que é o mais conhecido deles. Acredita-se que este Asaf escreve 12 salmos. Dos 12, o mais conhecido é o 73. Mas Deus aqueceu o meu coração com este salmo, o 74. Apenas uma informação a respeito desse maravilhoso livro dos Salmos, que eu amo muito. Eu penso que, acho que mais ou menos 40, quase 50% das mensagens que eu prego é a partir dos textos de Salmos. Gosto muito, muito mesmo do livro dos Salmos. Este livro que são 150 cânticos, e estes cânticos estão divididos dentro desse livro em 5 pequenos livros. Se você for observar, estudar com cuidado, você vai perceber que do Salmo de número 1 ao Salmo de número 41 é um livro. Do Salmo 42 ao 72, o segundo livro. Do 73 aos 89, do 90 ao 106 e do 106 ao 150. Este Salmo 74 faz parte do terceiro livro que está dentro do livro dos Salmos. E é escrito por este homem chamado Asaf. Este salmo que começa com pergunta, com questionamento. E o questionamento dele é: por que, Senhor, Tu nos rejeita para sempre? Tem uma versão que diz: olha, Senhor, por que tarda o Teu socorro? Qual o contexto histórico deste salmo? Este salmo, todos acreditam que o contexto histórico dele faz parte do momento da divisão das tribos. Salomão morre em 931, Roboão assume. Roboão não atende o gemido do povo, porque a carga tributária estava muito intensa, e o povo gemendo para que a carga tributária fosse amenizada. O Roboão não deu ouvido ao povo, e continuou a aplicar a eles uma carga tributária muito pesada. Então chega do Egito um rapaz chamado Jeroboão,
ou Jeroboão II. E esse rapaz chega com uma proposta dizendo: nós não precisamos pagar a carga tributária dessa forma. Nós não precisamos trabalhar só para pagar imposto, para sustentação de templo e sustentação do palácio. Nós podemos construir o nosso próprio povo. Então o reino é dividido em reino norte e reino sul. Esse reino norte vai durar 209 anos. Vai de 931 a 722. Este reino do norte, ele vai ser destruído no ano de 722 por um homem vindo da Síria chamado Sargão II. E ele vem e destrói todo o reino do norte, que tinha como capital a Samaria. Em contrapartida, nós temos o reino do sul. Esse reino do sul, composto apenas de duas tribos, Judá e Benjamim, capital Jerusalém. Este reino vai durar 345 anos. Ele vai ter 20 reis que oscilam entre obediência a Deus e desobediência, entre liberdade e cativeiro, entre bênção e maldição. Deus vai levantar profetas para falar com este reino, assim como falou do reino do norte, mas eles não deram ouvido. E os profetas avisam para aquele reino, dizendo que eles precisavam voltar para Deus, que eles precisavam renovar a sua aliança com Deus, porque senão o final deles seriam semelhante ao reino do norte. Eles não deram ouvido aos profetas. Pelo contrário, eles perseguiram os profetas, eles apedrejaram os profetas, eles prenderam os profetas, e em certos casos mataram os profetas. Deus cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra no ano de 606. No ano de 606, os caldeus vêm sobre Israel, Jerusalém. Na verdade, vai ser em 3 períodos. Em 606, 596 e 587. Em 587 é que acontece a coisa pior, porque Jerusalém vai ficar cercada por 18 meses. E nesse cerco de Jerusalém por 18 meses, temos um profeta chamado Jeremias, que escreve um pequeno livro chamado Lamentações de Jeremias. Lágrima de Jeremias. Choro do profeta. E o contexto histórico, o pano de fundo deste Salmo 74, é justamente este livro de Jeremias, Lamentações. Que ele fala da opressão. Que ele fala daquele povo que outrora cantavam, salmodiavam a Deus, iam para o templo tão felizes a adorar a Deus, e agora já não tinha mais tempo, porque o templo tinha sido saqueado. O ofício sacerdotal não existia mais. Não existia mais levita para adorar a Deus. Todos os utensílios da casa tinham sido roubados e levados para a Babilônia. E Jeremias lamenta. Jeremias chega a gritar dizendo: caiu a coroa da nossa cabeça. Jeremias vai chegar a dizer que a vida dele se tornou um mar de lágrimas. Então, acredita-se que este Salmo 74 tem como pano de fundo este momento terrível da história do povo hebreu. Por isso que para alguns o Salmo 73 é escrito por Asaf, e já o 74 acredita-se que é alguém que se inspirou em Asaf, que faz parte da escola de música de Asaf, porque no período do próprio Asaf não tem templo, e aqui no 74 fala da destruição do templo. E este salmo começa com a seguinte expressão: por que tarda, Senhor? Por que demora o teu socorro? Nós vivemos num contexto, uma sociedade que esperar é muito difícil. A paciência para esperar. E esperar um socorro é bem mais difícil ainda. Eu lembro-me, no ano de 2016, 2015, eu penso, a minha mãe ficou internada num cais, à espera de um UTI. Foram aproximadamente 7 dias, não lembro, mais ou menos. Mas foi uma demora. Passavam noites em claros e diziam: Deus, quando é que a porta vai abrir? Pessoas que chegavam, demoravam um pouco, saiu uma vaga.
chegavam e mal encostavam a ambulância, a vaga saía, e minha mãe ali já há 7 dias, entubada. E eu dizendo: Deus, e agora? Por que tarda? Por que o Senhor não chega? Por que o Senhor não vem quando eu clamo? Por que o Senhor não desce quando eu peço? Por que o Senhor não abre a porta quando eu grito? Por que o Senhor não cura quando eu oro? Por que o Senhor não faz alguma coisa? E este Asaf, que no Salmo 73, ele vive um momento de escuridão da sua própria alma. Para alguns teólogos, o Salmo 73 trata da eclipse da fé na vida de um homem, o Asaf. A luta de Asaf no Salmo 73 é com ele mesmo, porque ele olhou a vida a partir de 3 ângulos. Ele olhou para fora e viu os ímpios. E ele viu que os ímpios prosperavam e não temiam a Deus. E quando ele viu a prosperidade dos ímpios, ele se entristeceu, ele sentiu inveja no seu coração. Depois ele olhou para dentro dele e viu que parece que servir a Deus não fazia tanta diferença, porque quanto mais ele santificava a sua vida a Deus, mais complicada era a sua história. Aí ele fala assim: inútil é proteger ou livrar minhas mãos da maldade, inútil é servir ao Senhor. E quando ele pensa que vai ficar naquela escuridão da fé, entramos no Salmo 73, verso 17, quando ele diz: até que entrei no santuário do Senhor. Aleluia. Agora Asaf não está olhando para fora, agora Asaf não está olhando para dentro dele, agora Asaf está olhando para Deus. E quando ele olhou para Deus, as suas forças foram renovadas, restauradas. E agora no Salmo 73, percebe-se que não é uma crise de um homem consigo mesmo e com a sua fé, mas agora o cenário é mais amplo, é toda a sociedade, é toda a comunidade judaica que está enfrentando esse eclipse da fé. Não é agora somente Asaf, mas é todo o seu povo, que viu a sua cidade ser invadida pelos inimigos, que viu o seu povo ser oprimido. De acordo com Lamentações de Jeremias, diz que as mulheres, as moças, perderam a virgindade diante dos soldados caldeus. Os filhos eram tirados dos braços das mães, eram lançados sobre os muros. Os velhos choravam nas portas da casa. Lamentações de Jeremias vai chegar a dizer que não houve-se mais grito de júbilo, a não ser de gemido de luto. Dentro da casa dos hebreus não tinha mais a glória de Deus, só tinha lágrimas de luto. E é diante disso, diante desta situação, que o salmista clama, diz: ó Deus, Tu nos rejeitou para sempre. O Senhor nunca mais vai ouvir o Teu povo? Será se nunca mais o Senhor vai restaurar a cidade? Nunca mais nós vamos ter a Tua glória dentro do templo novamente? Tu nos rejeitou para sempre, ó Senhor. E porque a Tua ira se acende contra o povo que é Teu, as ovelhas do Teu pasto. É diante deste cenário que eu quero falar com vocês sobre o que fazer quando o socorro tarda. O que fazer quando eu clamo e Deus não responde? O que fazer quando eu oro e Ele não age? O que fazer quando eu me esmero, me dedico na vida cristã e parece que isso não faz diferença alguma? O que fazer? E eu, de forma bem rápida com os irmãos, 3 verdades gloriosas nesse texto maravilhoso. O que fazer quando o socorro tarda? Esse texto vai ser dividido em 3 partes. Primeiro, do versículo 1 ao versículo 11. E do versículo 1 ao versículo 11, a gente percebe que o salmista, nesse impasse de silêncio de Deus, que parece que Deus está alheio à dor dele, parece que Deus está indiferente ao sofrimento deste povo, e ele percebe que Deus não chegou na hora que ele mais esperava. O que o salmista faz? Do versículo 1 ao versículo 11, o salmista chama a Deus para caminhar com ele no seu sofrimento. Isto é extraordinário. Isso é fantástico.
Eu estava meditando nisso ainda ontem à noite, e vendo quanto o salmista foi feliz neste pedido que ele faz a Deus. Ele chama Deus para caminhar com ele, no meio da sua dor, no meio do seu sofrimento. De que forma o salmista chama? Olha o versículo 3, como é extraordinário. Versículo 3. Ó Senhor, dirige os teus passos no meio das ruínas. Aleluia. E veja a destruição que o inimigo fez no teu santuário. Sabe o que o salmista está dizendo, Deus? Ele está falando com Deus, o rejeitou, o Senhor não vem, o Senhor não faz nada. Mas no meio desta crise, ele fala assim: vem cá, vem caminhar comigo aqui no meio do meu sofrimento. Vem aqui, veja Deus o que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é ruína. Eles destruíram a tua casa. Caminha, Deus, sobre as ruínas do teu próprio templo. Caminha, Deus, sobre a minha dor. Vem andar comigo no meio do sofrimento. E isto é extraordinário, porque o profeta está entendendo o que Naum profetizou. O profeta Naum, no capítulo 1, versículo 3, parte B, ele diz que Deus faz o seu caminho no meio do sofrimento. Deus faz o seu caminho no meio da tempestade. Deus está presente no meio da nossa dor. Deus está presente no meio da nossa aflição. E isto é extraordinário. O salmista está fazendo um convite para Deus no versículo 3. Vem caminhar comigo no meio da minha dor. Vem caminhar comigo em meio ao meu sofrimento. Observa por onde eu estou andando, Senhor. Deus, eu estou passando por um lugar que era lugar de cântico e agora tem lágrima. Veja, Deus, o que eu estou vendo. É interessante que este chama a Deus para caminhar no sofrimento. É importantíssimo para o desenvolvimento da nossa fé cristã. Porque tem pessoas que no silêncio de Deus, tem pessoas que no momento que Deus não chega, eles se afastam de Deus. Eles acusam Deus. Eles desistem de Deus. Eles desistem da fé. Eles somem do culto público. Eles abandonam a palavra de Deus, porque Deus não veio no momento que ele pediu. Mas o salmista ensina outro caminho. O salmista diz: mesmo que eu não ouça ele, mesmo que ele não chegue no momento que eu gritei, mesmo que ele não abra a porta na hora que eu pedi, eu estou convidando ele para caminhar comigo no meio da minha dor, caminhar comigo em meio às minhas lágrimas. Porque enquanto eu caminho com ele e ele caminha comigo, a minha vida será renovada, restaurada, fortificada para a glória do próprio nome dele. Chame Deus. Chame Deus para o seu sofrimento. Chame Deus para a sua dor. Eu não sei qual é o dilema da sua vida que você chegou aqui nesta noite. Eu não sei quais são as crises que você está enfrentando. Mas quem sabe nesta noite não é o momento de você chamar Deus e dizer: Deus, olha, veja aqui o que está acontecendo comigo. Caminhe um pouco comigo. Eu só sirvo para chorar. Eu estou desesperado da fé. Eu estou desanimado. Mas caminha comigo. Olha o que o salmista fala do versículo 7. Como é extraordinário. Ele está caminhando com Deus. E no versículo 7 ele fala assim, ó: lançaram fogo ao teu santuário. Aí a gente lembra do 73:17. No 73:17, que está na eclipse da fé dele, quando ele percebe que não tem mais saída e vai esmorecer da fé, vai escorregar da fé, ele entra onde? No santuário. Ele foi para os pés do Senhor no encontro, no lugar secreto, no lugar sagrado. Mas agora no 7 não tem santuário. Agora no 7 o santuário foi queimado. No 7 não tem mais arca de Deus. No 7 não tem mais liturgia de sacerdote. E ele está dizendo: Deus, o lugar da restauração foi destruído. Nós não sabemos se é o próprio Asaf que escreve ou se é algum discípulo dele, mas o certo é, se é o próprio Asaf que escreveu este salmo, ele está dizendo: Deus, no lugar que eu fui restaurado há tempo atrás, ele não existe mais hoje. Se é um discípulo dele, está dizendo: Deus, no lugar onde o Asaf foi restaurado, nós não enxergamos mais isso hoje, porque ele contou para nós que lá no santuário ele foi restaurado, mas não existe mais santuário. Deus, o Senhor está vendo, não tem mais santuário, e Deus está caminhando com ele.
Aleluia. No verso 9, o salmista esboça um sentimento de falta. Olha o que ele fala no verso 9. Já não vemos mais os sinais miraculosos. Já não há profeta, nem há entre nós alguém que saiba até quando isso vai durar. Ele diz: nenhum profeta se levantou para dizer que essa ruína, esse momento de dor vai passar. Ninguém fala nada porque o Senhor calou. Ninguém fala nada. E quando nós olhamos do versículo 1 ao versículo 11 deste maravilhoso salmo, ele pode ser resumido em duas perguntas. Primeiro, por que Deus nos rejeitou? Segundo, por que Deus está em silêncio? Porque Ele não fala mais nada. Ele está vendo o inimigo vir pisotear-nos. O inimigo roubou tudo que era nosso. O inimigo matou os nossos jovens, levou os ricos para a Babilônia, saqueou o nosso templo, e Ele não faz nada. Eu quero dizer nesta noite, Deus é um Deus que caminha conosco no sofrimento. Não há nada que revele, que comunique, que transmita a glória de Deus mais do que o próprio sofrimento. O sofrimento na vida do cristão serve para manifestar, revelar a glória de Deus, a grandeza de Deus, a majestade de Deus. Mesmo que eu não veja Ele andando comigo, mas Ele caminha comigo no sofrimento. E isso é extraordinário. Por quê? Porque o Deus de Israel, o Salvador, é por vezes um Deus que se esconde, mas nunca se ausenta. Pode estar na sombra, mas nunca está distante. Mesmo que eu não veja, Ele está caminhando conosco. Mesmo que eu não sinta, Ele está caminhando conosco. Mesmo que eu não enxergue Ele, mas Deus está caminhando conosco no sofrimento. Então, em meio à sua dor, em meio às suas crises, em meio às suas dificuldades, sejam elas espirituais, físicas, morais, financeiras, não sei. Eu quero lhe dizer nesta noite, você pode chamar Deus para caminhar com você. Você pode dizer: Deus, vem caminhar comigo, anda comigo, passe comigo no meio dessas lutas, dessas provações, e veja o que eu estou vendo. O salmista está dizendo: eu só vejo ruína. O salmista está dizendo: eu só vejo opróbrio. O salmista está dizendo: só vejo morte, devassidão, escuridão. Mas eu preciso que o Senhor veja isso também. Eu preciso que o Senhor olhe também para o meu sofrimento, olhe para a minha dor. Mas vamos continuar, por favor. Primeiro, ele chama Deus para o sofrimento. Ele chama Deus para caminhar com ele. Aí no segundo ponto está do versículo 12 ao versículo 19. E no versículo 12 ele faz uma confissão de fé. Ele começa com a seguinte expressão. Do versículo 1 ao 11, ele está falando de ruína. Do versículo 1 ao 11, ele está falando de morte, destruição. Está tudo acabado. Quando chega no versículo 12, ele faz uma confissão de fé. E ele fala assim: todavia, Deus é o meu rei desde a antiguidade. Primeiro, em meio ao sofrimento, e quando tardar o socorro, chame Deus. Chame Deus para caminhar com você. Chame Deus para essa caminhada de dor. Chame Deus para essa caminhada de aflição. Segundo ponto, continue orando a Deus. Continue clamando a Deus. Continue falando com Deus. A pergunta que eu devo fazer ao texto é a seguinte: como que este homem aqui, em meio à ruína do versículo 1 ao versículo 11, como é que ele tem fé para chegar no versículo 12 e dizer: Deus é meu rei? Se Deus não falou nada do 1 ao 11, se Deus não mudou o cenário, Deus não havia restaurado o povo ainda, Deus não havia mudado a história do povo, como é que esse homem tem fé para chegar no versículo 12 e dizer assim: olha, Deus é o meu rei? Ele não mudou, Ele não fez nada ainda, Ele não mudou a nossa história, Ele não me curou ainda, Ele não abriu a porta ainda, Ele não restaurou a minha família ainda, mas eu afirmo com toda a convicção: Deus é o meu rei. Aleluia, oh glória a Deus. O que leva este homem
a afirmar a sua fé em meio à crise. O que levou este homem a dizer: Deus é meu rei, mesmo que eu não veja nada ainda, Ele continua sendo meu Deus. Onde encontrar o alimento para a fé quando o socorro tarda? Aonde a minha fé vai ser alimentada quando a vitória não chegou na hora que eu mais esperava? Aí eu lembro do Salomão, e eu estou ficando ruim da mente, eu não anotei, a gente esquece. Mas Salomão escreve lá o Provérbios, capítulo 12 ou 13, depois você olha lá. Ele diz assim: olha, que a esperança adiada faz adoecer o coração. É aquela expectativa que a gente cria, é este ano. Aí tem aqueles projetando diz do ano que engana o povo, né? É este ano, e aí não chega. Aí o coração entristece. Como alimentar a fé quando o socorro, quando a bênção não chega na hora que eu quero? Isso é apresentado do versículo 13 ao 19. Em casa você estuda ele. De que forma que o salmista alimentou a sua fé? Ele começa a falar das obras de Deus. Ele começa a falar dos feitos de Deus. Ele começa a meditar no que Deus fez quando tirou o povo do Egito. Ele começa a meditar que o mar estava fechado e Deus fez o mar se abrir, o rio Jordão se abrir. Ele começa a meditar nas obras de Deus. Ele começa a meditar na palavra de Deus. Ele começa a meditar nos feitos de Deus. De que maneira alimentamos a nossa fé? O pastor falou aqui de forma muito clara, meditando na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, absorvendo a palavra de Deus. Quanto mais eu leio a palavra, quanto mais eu mergulho na palavra, a minha fé vai sendo renovada, e eu começo a entender que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Alimente a sua fé. Como declarar que Ele é o meu Deus, mesmo que eu não veja nada, mesmo que Ele não faça nada no momento que eu estou vivendo? É quando eu começo a meditar nos feitos de Deus. Olha como isso é extraordinário. Eu gostaria que você, se puder, Romanos capítulo 15, versículo 4, olha como é extraordinário. Parece que minha Bíblia não tem Romanos. Tem, está aqui. Romanos 15, 4, olha como é extraordinário. Olha, o que acontece quando eu medito nas Escrituras, em meio às minhas crises. 15, 4 diz assim: pois tudo que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Aleluia, oh glória a Deus. Oh, aleluia! Ele está dizendo que as Escrituras geram esperança no meio do sofrimento. Quando lemos as Escrituras, gera esperança no meio à nossa dor. A gente começa a lembrar dos feitos de Deus. Mulheres que sofreram e que clamaram a Deus, e Deus desceu no sofrimento dela. Pais que sofreram e clamaram a Deus, e Deus desceu no sofrimento deles. Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Medite nas Escrituras. Pense nas Escrituras. Absorva as Escrituras. Coma as Escrituras. Alimente-se das Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante que nesse pequeno versículo, versículo 4, está ensinando 3 lições extraordinárias para a igreja. Primeiro, está falando da completude das Escrituras. Ela é completa, feita, pronta. Ele diz, tudo que foi escrito. Segundo, o propósito da Bíblia. E depois, o resultado de se alimentar dessas Escrituras. A nossa alma é renovada, a nossa alma é restaurada. Aleluia! Leia comigo, por favor, carta aos Hebreus, capítulo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 6, verso 11 e 12, está escrito assim:
capítulo 6, versículo 11 e 12. Olha o que o escritor diz, olha: desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança. Não desejamos que vos torneis indolentes, mas sedes imitadores do que pela fé e paciência herdar as promessas. Quando eu leio as escrituras, quando eu me alimento das escrituras, vai gerar em mim um desejo de eu imitar os homens de Deus, de eu imitar a fé dos heróis de Deus. E assim como Deus operou na vida deles, opera também na vida daqueles que alimentam-se das escrituras. Continue orando, continue clamando a Deus. O que fazer quando o socorro tarda? Primeiro, chame Deus para caminhar com você. E nessa caminhada não esconda nada. Nessa caminhada revele para Deus o que você está enxergando. O salmista fez isso: estou vendo ruína, estou vendo morte, estou vendo destruição. E ele começou a apontar: Deus, eu estou vendo isso, o Senhor está vendo também? Eu acho maravilhoso o livro dos Salmos, que o livro dos Salmos, ele de certa forma serve para dar forma aos nossos sentimentos. Por isso que tem salmo de lamento, por isso que tem salmo de lágrima. É a forma do cristão adorar a Deus em meio às lágrimas. Mas terceiro, o que fazer quando o socorro tarda? Aí ele trabalha do verso 20 ao 23. E do verso 20 ao 23 ele fala que devemos confiar em Deus para continuar caminhando. O salmista, ele não termina o seu salmo de forma melancólica, triste, é o fim, acabou tudo. Não, ele termina toda a sua abordagem com uma esperança, uma expectativa, a partir de quê? Do desejo que Deus intervenha. Aí ele trabalha do verso 20 ao 23, e o que ele está pedindo é para Deus descer e restaurar uma aliança que tinha feito com o povo, trazer à tona aquela aliança. Olha, tu não mudou, e se o Senhor intervir, se o Senhor descer, se o Senhor fizer, eu vou ter força para continuar caminhando. Nós só vamos ter força para caminhar em meio ao sofrimento se tivermos uma intervenção de Deus. Esse pedido do salmista, por essa intervenção de Deus, não aconteceu no momento que ele orava. Talvez até mesmo ele não presenciou isso em vida. A sua geração não conseguiu enxergar talvez esse livramento. Mas quando nós olhamos, eu gostaria que acompanhasse, quando foi que Deus respondeu esta oração do salmista, no Salmo 74, verso 20 ao 23? Quando foi que Deus respondeu? Olha comigo, por favor, Isaías. E a gente termina agora. Isaías 41. Aleluia. Versículo 8 a seguir diz assim. Isaías 41, verso 8 a seguir. Mas tu, ó Israel, servo meu. Aleluia. Tu, Jacó, a quem escolhi, descendência de Abraão, meu amigo. Eu te tomei desde os confins da terra, chamei-te desde os seus cantos e te disse: tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombre, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te sustentarei com a destra da minha justiça. Certamente que envergonhados e confundidos serão todos os que se levantarem contra ti, os que contenderem contigo tornar-se-ão em nada e perecerão. Ainda que busque os teus inimigos, não os acharás. Os que pelejam contra ti tornar-se-ão em nada, nenhum valor os que guerreiam contra ti. Deus está dizendo: eu vou restaurar o meu povo. Analise comigo, por favor, o 43. Do versículo 1 ao versículo 5 diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, restarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te afogarão. Quando passares pelo fogo, eles não queimarão em ti, nem arderá em ti chama alguma, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo Israel, o teu Salvador,
Senhor, dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba por ti, visto que és precioso e honrado aos meus olhos, porque te amo. Darei os homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois eu estou contigo. Trarei a tua descendência do Egito e ti novamente restaurarei desde o ocidente. Deus está dizendo: vou restaurar o meu povo novamente. Continue caminhando com Deus. Se coloca de pé, por favor. No meio da sua dor, dos seus lamentos, das nossas crises, chamemos Deus. Caminha um pouco comigo. Vem ver o que eu estou vendo. E não tenha vergonha não. Deus, eu estou vendo isso e acabou. Fale. Clame a Deus. Se alimente das Escrituras para que tenha fé. Para continuar assumindo e declarando publicamente que Deus é o nosso Rei, é o nosso Senhor. Peça uma intervenção de Deus para que tenhamos força para continuar caminhando. Se você tem a sensação que o socorro está demorando, chame Deus para caminhar com você. Porque enquanto caminhamos com Ele, nossas forças serão renovadas. Se você tem a sensação que o socorro está demorando, continue clamando e orando ao Senhor. Porque nada do que é entregue a Cristo pela fé, com amor, é desperdiçado. Fé é descansar na soberania de Deus. Se você percebe e tem a sensação que o socorro está demorando, confie para caminhar no Senhor. O salmista não termina o seu salmo, o seu cântico de forma melancólica, mas com um desejo de caminhar com Deus. Eu vou caminhar com Ele mesmo doendo. Eu vou continuar caminhando com Ele mesmo chorando. Eu vou continuar caminhando com Ele mesmo não entendendo muitas coisas do que está acontecendo. Eu vou continuar caminhando com Ele. E última referência, por favor, Abacuque. Capítulo 3, verso 17. O Abacuque entendeu isso de forma muito clara, né, pastor? Muito clara, 3,17. Ele entendeu o que é caminhar com Deus em meio à dor. Olha o que Abacuque falou. Abacuque diz assim, olha, capítulo de número 3, verso 17. No verso 16, 15, 16, ele falou do que ia acontecer. Deus mostrou para ele. E quando Deus mostrou o que ia acontecer, ele ficou assim, o coração dele tremendo. E alguém fala, Abacuque vai desistir, vai parar de ser crente, vai mudar da congregação lá da Fonte Nova. Abacuque, não, vou continuar congregando com o pastor Laílson. Por quê? Por quê? Aí ele explica. Porque ainda que a figueira não floresça, e nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira falhe, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas dos currais, e nos currais não haja mais gado, o que vai fazer, Abacuque? Mudar de igreja, sair de Fonte Nova, vai para outra, sair reclamando? Ele disse, não, de maneira nenhuma. Você vai fazer, Abacuque? Disse, olha, todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Abacuque, você falou de tantas coisas ruins. Não, mas Deus continua sendo o meu Deus. E eu me alegro em Deus. Eu me regozijo em Deus. A minha esperança está em Deus. A minha fé está em Deus. A minha força está em Deus. A minha alegria está em Deus. A minha esperança é Deus. Deus, 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 Deus. Deus, Ele é a fonte de tudo para todos. Aí no verso 19, ele faz uma declaração de fé e de esperança, dizendo, porque Jeová o Senhor é a minha força, e Ele fará os meus pés como da coça, e me fará andar sobre as alturas. Deus vai mudar a minha história. Abacuque tinha essa esperança. Eu quero orar com você. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Deus está caminhando com você nessa dor. Deus está caminhando com você nesse momento de luto. Deus está caminhando com você nesse momento que você não consegue compreender. Deus está caminhando. E a prova que Deus está caminhando com você é que nesta noite você veio aqui e adorou, você glorificou, você exaltou. Deus está caminhando conosco.
Você pode glorificar a Ele, exaltar a Ele, bendizer a Ele, salmodiar a Ele e dizer: caminha mesmo comigo, Senhor. Caminha mesmo comigo, Senhor. Porque enquanto o Senhor caminha comigo, as minhas forças serão renovadas. Ó Deus, eu preguei a Tua palavra, somente a Tua palavra. E eu procurei o máximo ser fiel ao texto bíblico, mas eu reconheço as minhas limitações e fragilidades. Por isso eu recorro, careço, preciso do meigo maravilhoso, incrível, bondoso Espírito Santo, para aplicar as verdades necessárias ao coração daqueles que me ouvem. Se você nesta noite foi tocado por esta palavra, seja renovado agora para a glória de Deus. Deus está caminhando conosco. Deus está caminhando conosco. Deus está caminhando conosco. Deus não deixa o seu povo. Mesmo que o mundo esteja em ruína, mesmo que as circunstâncias estejam adversas, Deus caminha com o seu povo. E enquanto Ele caminha, Ele renova. Enquanto Ele caminha, Ele restaura. Enquanto Ele caminha, Ele muda a história. Enquanto Ele caminha, Ele aumenta a fé. Enquanto Ele caminha, Ele muda a minha vida. Enquanto Ele caminha, Ele renova minhas forças. Caminha, Ele caminha conosco no sofrimento. Adore, glorifique, exalte a Ele.